E se a consciência humana fosse o maior erro da natureza? Não um erro moral nem social, mas sim um erro biológico, um mero acidente da evolução que acabou saindo do controle. A consciência humana não seria um triunfo da evolução, mas sim uma tragédia. Essa é a ideia central de The Conspiracy Against the Human Race, ou traduzindo livremente, A Conspiração contra a Raça Humana, do filósofo e escritor do horror Thomas Ligotti. Esse livro ele não tenta nos confortar e muito menos nos ensinar a viver melhor. Muito pelo contrário, ele mostra que não há saída. Por isso, o vídeo de hoje não é nem um pouco motivacional. Na verdade, ele é bem desconfortável de certa maneira. Eu vou falar sobre a ideia central tratada por Ligotti, sobre alguns conceitos criados pelo filósofo Peter Wessel Zaff e como tudo isso aparece em Anticristo de Lars von Trier e na primeira temporada de True Detective. Então, se você quiser ficar mais desgraçado ou desgraçada da cabeça, fique aí que o papo é logo depois da vinheta. Bom, pessoal, antes de mergulhar nesse assunto, eu acho importante dizer que é um tema um tanto quanto perturbador e pode gerar alguns gatilhos. Então, se você é ou está sensível a esses assuntos que são mais pessimistas e desesperançosos, se está passando por uma fase complicada, eu recomendo que não veja esse vídeo. Aqui no canal do Formiga Elétrica temos vários outros programas com assuntos muito mais leves e até mesmo mais edificantes para você assistir, tá bom? Bom, recado dado, vamos ao que interessa. Em seu livro The Conspiracy Against the Human Race, Ligotti parte de uma ideia bem radical do filósofo norueguês Peter Zaff, a de que o ser humano evoluiu além do que sua própria estrutura psíquica consegue suportar, de modo que essa nossa consciência acaba por ser a origem de nossos maiores horrores psicológicos. Afinal, nós não apenas vivemos, nós sabemos que vivemos. Nós temos essa consciência e refletimos sobre isso. E justamente por isso, nós também não apenas morremos, mas sabemos que vamos morrer e refletimos sobre isso também. Sabemos que tudo que amamos é provisório e sabemos disso o tempo todo. É claro que você pode seguir uma linha mais positivista e dizer que justamente por não ser eterno é que é especial, e isso nos faz valorizar mais e mais a vida e todo esse tipo de coisa. Ok, é uma forma de ver, porém, é inegável que esse modo mais otimista de sentir e ser no mundo é incrivelmente frágil. Afinal, muitas das bases que usamos para entender a vida de forma mais positiva, elas são em sua maioria fruto de invenções, simbolismos e crenças pessoais. Quando olhamos para uma natureza sem esse tipo de consciência profunda que nós humanos temos, percebemos uma certa unidade totalmente funcional, sem moral e sem preconceitos, sem anseios e sem a necessidade de criação de um propósito fictício para justificar viver o agora. É claro que, assim como um ser humano, um animal também sofre, isso é óbvio. Mas diferente do humano, o animal não sofre antecipadamente. Ele não sofre por lembrar do passado, nem por imaginar o futuro. É claro que a minha gatinha fica muito triste quando ela percebe que eu vou sair para trabalhar, mas eu não vou ser leviano aqui. Estamos falando de condições de consciência obviamente muito distintas. O ser humano tem o potencial de sofrer por toda a extensão da dimensão temporal. Sofremos pelo que está acontecendo, sofremos pelo que já aconteceu e até mesmo sofremos pelo que ainda está ou não está por vir. Ou seja, sofremos pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Então Zaff vem com essa ideia de que a consciência humana se destacou tanto que nos separou da própria natureza, isolando o ser humano do todo. Mas aí é claro, nós nos deparamos com um paradoxo. Se a consciência leva ao sofrimento, como que a humanidade pôde resistir até agora? Como que não houve um surto de não procriação, ou até mesmo como posso dizer para o YouTube não dar um strike nesse vídeo, um autodesligamento de corpos, se é que você me entende, totalmente generalizado. E o paradoxo vai além, pois se quisermos ficar menos conscientes de tudo e agirmos focados mais nos instintos, pensar em nada, por assim dizer,
nós caímos numa outra espécie de melancolia, pois após saciarmos nossos desejos instintivos, primitivos e imediatos, logo sentiremos um profundo vazio, uma angústia. E daí o Ligotti sugere no livro que não é possível viver plenamente com essa consciência, mas também não é possível eliminá-la. E dessa forma, vamos aí cambaleando entre esses dois mundos, pendendo de um lado para o outro, de acordo com a pulsão de cada momento, como marionetes sem um titereiro e sem sequer um palco. E segundo Zaff, como uma ferramenta de evolução, o ser humano desenvolveu artifícios para conseguir sobreviver à sua própria consciência. Ele fala de isolamento, ancoragem, distração e sublimação. Eu não vou passar por todos eles aqui, mas para o nosso papo e para a conexão com o Anticristo e True Detective, eu quero falar mais do conceito de ancoragem. O Zaff diz que para estabilizar a vida no meio de tanto caos, o ser humano se ancora em crenças, tanto metafísicas quanto crenças institucionais. Então, coisas como religião, família, moralidade, trabalho, entre inúmeras outras, são aquelas que nos fazem levantar da cama de manhã. Se antes eu comentei que vivemos como marionetes, sem um titereiro, então esse mecanismo da ancoragem é uma tentativa de crer que há de fato alguém manipulando as cordinhas e também um belo palco para o espetáculo. E que os movimentos, eles possuem um propósito, mesmo que enigmático ou até incompreensível para nós. A ideia de que essas cordas que controlam a nossa vida possuem algum tipo de âncora já alivia um pouco a tensão da consciência. Agora, se você, assim como eu, é ateu e cético, não ache que você não tenha nenhum tipo de âncora, tá? Pois, como eu falei antes, essa ancoragem ela não se restringe só a crenças espirituais. Enquanto o Zaff chama isso de ancoragem, o Ligotti vai chamar de dispositivos de auto-engano. Então, religião, progresso, amor romântico, trabalho, narrativa de superação e tudo isso. Mas, com isso, o Ligotti não está fazendo uma acusação moral. Ele não é leviano como um rebelde sem causa. Embora ele fale de auto-engano, não se trata de uma mentira no sentido mais comum da palavra. É mais um tipo de mecanismo de sobrevivência. Embora no sentido denotativo não seja o ideal, no sentido conotativo, talvez o termo que mais faça sentido aqui seria o sedativo, algo para anestesiar um pouco a dor inerente à consciência. Bom, agora eu sei que pode dar a entender que esses pensadores como Zaff e Ligotti defendem o autodesligamento do corpo, mas não. O Zaff entende esses dispositivos como coisas inevitáveis e não como falhas morais. Já o Ligotti, ele não prescreve uma ação em nenhum momento, ele discorre sobre a condição em si. Outro ponto central do livro é a ideia de que o eu não existe da forma como acreditamos. Para Ligotti, essa noção de uma identidade sólida é totalmente falsa. Para ele, não existe um eu todo-poderoso que escolhe o que pensamos, o que desejamos ou o que sentimos. Ou seja, nossa identidade, aquilo que nós chamamos de eu, é um construto que não tem origem em escolhas conscientes. Nós não escolhemos nossos pensamentos, eles simplesmente surgem. Nós não escolhemos nossos medos, são eles que emergem. E também nós não escolhemos nossos desejos mais profundos, eles é que acontecem em nós. Para Ligotti, o eu nada mais é do que uma narrativa improvisada tentando dar unidade ao caos interno. Bom, é óbvio que esses conceitos quase nunca dão as caras em filmes ou séries. Afinal, para fazer um filme ou uma série é algo muito caro e precisa ter um retorno financeiro expressivo. Por isso, o mais comum é vermos obras que possuem algum tipo de redenção, conforto, catarse e tudo isso aí que você já sabe. Mas os conceitos trabalhados por Zaff e Ligotti não possuem nada disso. Não há aprendizado, não há redenção, não há um despertar e não há sequer um sentido oculto. Não há nem mesmo aquele niilismo libertador muito valorizado por uma turminha cult aí, porque esse pessimismo ele não é emocional, ele é ontológico. Não é que a vida é horrível, mas a própria estrutura da vida em si já é um erro. Então, não adianta ser soturno ou desconstruidão e gostar de obras com finais tristes. Os conceitos que estamos falando aqui são anteriores a qualquer drama social. Para Ligotti e Zaff, nós somos o resultado de um erro involuntário da natureza.
e é claro que isso não vende bem e também não é recebido pela maioria do público. Por isso, não cabe falar aqui, por exemplo, do Rick Sanchez, do Rick and Morty. Às vezes, ele até pincela algumas ideias que fazem um tangenciamento com o pessimismo cósmico. Mas o ranço do Rick, ele não é ontológico, ele é antropológico. O problema para ele não é a existência em si, e sim a forma como o ser humano age dentro dela. Em outras palavras, alguém fez besteira. Só que para Ligotti, isso já é tarde demais. O erro não está no comportamento humano, pois a consciência em si já seria o erro. Além disso, quando Rick procura algum tipo de escape, seja no álcool, no cinismo ou na fuga para universos paralelos, não é uma fuga dessa compreensão profunda sobre a existência, mas sim uma tentativa de anestesiar dores emocionais que são muito específicas, oriundas de traumas individuais, afetivos e sociais. O que realmente desgraça a mente do Rick não é a estrutura do universo, mas seus fracassos pessoais e relações quebradas. Rick é um niilista, mas não é ligottiano e muito menos zafiano. E isso não é uma crítica, tá? Eu adoro Rick and Morty. É só um cuidado conceitual, porque a confusão aqui ela seria obviamente muito compreensível e até mesmo esperada. Agora, esses conceitos eles aparecem de forma muito mais direta quando observamos a primeira temporada de True Detective, por exemplo. O personagem Rust Cohle, interpretado pelo Matthew McConaughey, ele praticamente verbaliza no primeiro episódio a tese central de Ligotti ao afirmar que a consciência humana foi um erro da natureza. Eu acho a consciência humana um trágico erro na evolução. Nos tornamos muito autoconscientes. E isso se aprofunda ainda mais no terceiro episódio, quando Rust observa um culto religioso e questiona como aquelas pessoas continuariam vivendo se não acreditassem em um poder divino que desse propósito à existência. Se para se encontrar, você tem que contar histórias para si mesmo que violam cada lei do universo, só para enfrentar a porra do seu dia. O que isso diz sobre a sua realidade, Marty? Esse momento é profundamente zafiano. Lembrando que, quando falei lá atrás que o Zaf dizia que o ser humano precisa criar sistemas de significado, como religião, moral e outras narrativas, não porque eles sejam verdadeiros, mas porque sem eles a vida se tornaria psicologicamente insustentável. O Rust entende isso e entende até demais, o que o torna interessante, pois essa consciência ligottiana não é só decorativa, não está ali só para frases de efeito. Ela molda o comportamento do personagem, o isola e determina suas relações, além de correr qualquer possibilidade de conforto narrativo. O Rust não sofre porque é um nihilista, ele sofre porque enxerga demais e não consegue mais fingir que não enxerga. Por isso mesmo, ele é um ótimo detetive e um ótimo interrogador. E é exatamente aí que True Detective se aproxima de Ligotti. A lucidez, o esclarecimento não trazem libertação, conforto ou algo edificante, pois a consciência não eleva o personagem, ela o condena a permanecer funcional em um mundo no qual ele mesmo sabe que não faz mais sentido. Se o bem comum tem que inventar contos de fadas, então não é bom para ninguém. E agora eu chego a um dos exemplos mais contundentes da filosofia ligottiana no cinema, que é o Anticristo de Lars von Trier. Aqui, essas ideias deixam de ser apenas discurso e se tornam uma experiência sensorial. E isso porque o Anticristo ele não explica Ligotti de forma verborrágica, ele faz o espectador sentir Ligotti. A sensação é muito forte nesse filme. É por isso mesmo que muitas pessoas não suportam vê-lo, e eu entendo perfeitamente. Quando eu fui assistir o filme no cinema, muitas pessoas abandonaram a sessão antes do filme terminar. E olha que eu não fui numa sala de cinema de shopping não, tá? Eu fui num cinema alternativo, onde o público está acostumado com filmes diferentes. Mas vamos lá. Em The Conspiracy Against the Human Race, o Ligotti ele afirma algo central. A natureza não é boa e nem é má. Ela simplesmente funciona, ela simplesmente é. Ela produz vida da mesma forma que produz sofrimento, sem intenção, sem finalidade, sem qualquer preocupação com o significado disso tudo para uma consciência humana. E é exatamente assim que a natureza aparece em Anticristo. A floresta não é um simples cenário, ela é um agente ativo. Os animais não são símbolos morais, mas sim manifestações de um processo cego, indiferente e incessante. Quando a raposa diz "o caos reina", isso não é uma frase de efeito demoníaca, é uma constatação ontológica. Não reina o mal, reina o caos.
chaos reigns. Essa questão da não existência de sentido é central em Ligotti, pois ele nos diz que o verdadeiro horror não está em monstros conscientes, mas em sistemas que operam perfeitamente sem consciência. Em Anticristo, a natureza não está corrompida, ela está funcionando exatamente como deveria, e é isso que a torna insuportável. Outro ponto fundamental de Ligotti é a consciência como amplificadora do sofrimento, e isso talvez seja o mais perturbador em Anticristo. No filme, o luto não se encerra, ele meio que se auto-observa, ele se racionaliza, se analisa. O personagem do William Dafoe, ele tenta tratar a dor pela razão e pela psicologia, pela organização do trauma. Mas isso não alivia em absolutamente nada. Pelo contrário, aqui o pensar não cura a dor, ele só a aprofunda. Então a consciência, a racionalidade não são a saída, ela é mais um mecanismo falho tentando conter algo que não pode ser contido. Também não existe no filme um eu estável. A personagem da Charlotte Gainsbourg, ela não enlouquece no sentido clássico, ela se desfaz. Sua identidade entra em colapso à medida que os mecanismos de ancoragem falham, que no caso seriam a maternidade, a ciência, a moral, a culpa e o sentido. Tudo cai, um a um. Por isso eu gosto muito dessa possibilidade de leitura de Anticristo. Sabemos que o Lars von Trier, ele não bate muito bem da cabeça, mas felizmente algumas de suas obras falam por si só, e Anticristo é uma delas. Muitos tentam reduzir o filme como sendo misógino, uma provocação vazia ou choque pelo choque, mas sob uma leitura ligottiana, isso não se sustenta, pois o horror não está no feminino, nem no masculino e nem mesmo no trauma isolado. O horror está no encontro entre uma consciência humana profunda e uma natureza absolutamente indiferente a ela. E por isso eu acho que Anticristo e a filosofia de Ligotti têm tudo a ver. O Ligotti escreve filosofia como horror. Anticristo, o von Trier filma horror como filosofia. Bom, é isso, pessoal. Até coloquei aqui uma musiquinha mais animadinha e aumentei a luz para melhorar o humor aqui, porque esse tema realmente é pesado, porém muito instigante. O Ligotti, ele tem uma obra de ficção bem interessante também. Se você quiser que a gente faça algum vídeo sobre, deixa aí nos comentários o seu pedido. E se você quiser se ancorar em alguma coisa bacana sem abrir mão da consciência, faz o seguinte, deixe seu like se gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um conteúdo novo do Formiga Elétrica for ao ar. E se você gosta do nosso conteúdo, do nosso jeito, pense em se tornar um apoiador ou apoiadora do Formiga Elétrica. Tem recompensas muito bacanas para você e para isso é só ir em apoia.se/Formiga Elétrica. Muito obrigado por sobreviver esse vídeo até aqui e até a próxima.